literatura cearense, ela tem se caracterizado por ser uma literatura de mutirão. Nós temos trabalhado ao longo de sua trajetória grupos literários. Já nasceu sob a égide de um grupo literário que foi os Oiteiros, em torno de 1813. São os primeiros documentos da nossa literatura. E era um grupo de muitas pessoas que se reuniu no Palácio do Governo. A história e o desenvolvimento da cultura cearense, principalmente na literatura e na filosofia e nas artes em geral, está sempre envolvida com as agremiações literárias. Nós tivemos os Oiteiros, tivemos a Academia Francesa do Ceará, o Clube Literário, a Padaria Espiritual, a Academia Cearense de Letras e o Centro Literário. Isso num espaço de tempo muito pequeno, muito curto. Nós tivemos esses movimentos todos e eu reputo a padaria como um dos mais importantes dessa época. A Padaria Espiritual foi o mais original dos grêmios literários, ou melhor, dos grêmios culturais do Ceará. Eu digo culturais porque ela não foi exclusivamente literária. Ela tinha música e várias. Fortaleza, na verdade, começa a existir no final do século XIX, né? Depois de toda essa operação urbanística e de toda uma construção política para que ela assumisse o estatuto de capital, né? Então era uma cidade muito pequena, mas vários investimentos são feitos nesse período e Fortaleza ganha um certo glamour na virada do século, né? Que alguns chamam equivocadamente de Belle Époque. Eu não trabalho com esse conceito, porque acho que a linha da miséria sempre foi muito presente na Fortaleza de ontem e na Fortaleza de hoje. O Ceará foi pioneiro em diversos momentos literários. Além da Padaria Espiritual, que se antecipou em 30 anos ao movimento de arte moderna, na Semana de Arte Moderna de São Paulo, nós temos também a Academia Cearense de Letras, que foi fundada 3 anos antes da segunda, que é a Academia Brasileira de Letras. E temos também a Raquel de Queiroz, nossa grande escritora, sendo a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, além do José de Alencar, que foi considerado o pai do romance moderno brasileiro. A Padaria Espiritual ela surgiu exatamente na última década do século XIX, foi organizada, idealizada pelo Antônio Salles, e foi o movimento literário mais vanguardista da literatura cearense, o grupo mais inusitado, e teve uma repercussão nacional e até internacional. A primeira fase da Padaria Espiritual durou de 30 de maio de 1892 até um tempo indeterminado, porque ela foi se desmembrando, alguns foram embora, uns brigaram, e em 1994, no dia 28 de setembro, foi feita a reorganização da padaria. Teve 3 fases distintas, no meu entender. A primeira fase foi a fase mais barulhenta, a fase de revolta, de revolucionar, de contestar. Na primeira fase destacam-se, alguns se destacam na primeira e na segunda, né? Antônio Salles, Adolfo Caminha, Lívio Barreto, Lopes Filho, Álvaro Martins. Álvaro Martins vai sair para o Centro Literário, junto com o Temístocles Luiz Machado. Todas as noites, a lua com grande descaramento fica inteiramente nua nos braços do firmamento. A segunda fase foi uma fase mais calma, mais tranquila, mais profícua em termos de literatura, com mais profundidade. E essa fase foi dirigida pelo José Carlos da Costa Ribeiro Júnior, o Bruno Jaci, de quem eu tenho a honra de ser bisneto. Na segunda fase, teremos Rodolfo Teófilo, X de Castro, Arthur Teófilo e outros mais. Santo povo este do Ceará, vencido, eu tenho de resignar-me a este estado vexatório, a este imposto destinado ao luxo eclesiástico, mas protesto. Na minha opinião, algumas igrejas de menos e uma pouca de cerimônia de mais não podia fazer mal nem ao culto católico, nem às nossas algibeiras depauperadas. E a terceira fase foi a fase que foi após a morte do José Carlos Júnior, a morte prematura, aos 36 anos, e assumiu então como padeiro-mor o Rodolfo Teófilo. Então foi uma fase mais calma e já caindo para a decadência do movimento. Durante sua existência, de 1892 a 1898,
O movimento teve 3 padeiros-mores. Sua função era presidir as sessões chamadas fornadas, das quais participavam os membros chamados de padeiros ou amassadores, que adotaram pseudônimos ou nomes de guerra bastante curiosos. Alguns nomes parecem falar as origens do Ceará. Por exemplo, Antônio Salles, Moacir Jurema. Moacir, todo mundo sabe que é o filho de Iracema, e a Jurema, ela era guardiã do segredo da Jurema. Mas havia uns humorísticos mesmo. Álvaro Martins era o Policarpo Estouro, Ulisses Bezerra era Frivolino Catavento, Temístocles Machado era Túlio Guanabara, porque viveu no Rio de Janeiro, assim como Adolfo Caminho Feres, Guanabarino, pelo mesmo motivo. E ainda havia um que era Paulo Candalascaia, que era o Joaquim Vitoriano, que não era nem poeta, nem músico, nem pintor, nem nada, era apenas um homem muito valente. Instalação, escrito por Antônio Salles, composto de 48 itens, eram os estatutos da padaria espiritual. E foi o que deu impulso à entidade. Aliás, a padaria espiritual transpôs fronteiras graças a esse programa, por causa exatamente dessa originalidade. O item 14 era um alerta contra os estrangeirismos, porque havia aqui no Brasil e também no Ceará uma influência muito grande da língua francesa. Eles queriam então abolir isso aí, coisa que era muito difícil, porque até hoje esses estrangeirismos existem e é uma forma também de enriquecer a nossa língua. O projeto nacionalista passava pela negação de estrangeirismos, fazia inclusive uma referência irônica a Rosa de Malherbe, que estava muito presente em vários poemas, em vários textos da época. Mas, por outro lado, os padeiros valorizavam os grandes vultos, né? Eles faziam elogio a Goethe, a Shakespeare. Esse nacionalismo não era um nacionalismo tacanho, não era um nacionalismo míope. Era o nacionalismo de achar que nós poderíamos fazer uma literatura e uma cultura a partir de referenciais brasileiros. Os padeiros se reuniam na Rua Formosa, que hoje se chama Barão do Rio Branco, número 130, aqui em Fortaleza. E eles se reuniam todos os dias da semana, menos a quinta-feira. Na quinta-feira não havia reunião. E no domingo a reunião era meio-dia, porque eles geralmente almoçavam junto. O Cafejava, aqui na Praça do Ferreiro, em Fortaleza, era um lugar onde a cidade, ainda bem mais provinciana, se reunia. Era um dos pontos de sociabilidade da Fortaleza provinciana e, evidentemente, um dos focos também dessa irreverência, onde se falava da vida alheia, se falava de política, se falava do cotidiano da cidade. Esse item, que é o de número 21, é um item que já é um anúncio do que vai acontecer na Semana de Arte Moderna. Essa questão de valorizar a nossa fauna e a nossa flora, e não trazer nomes de outros países para cá. Na verdade, várias das propostas da Semana de Arte Moderna de 22 já estão embutidas no programa de instalação da padaria. Acontece que a padaria veio acontecer logo no Ceará, né? Ela veio se dar logo no Ceará. Então, o fato de ter se dado numa província fez com que ecoasse menos
E a padaria ocupa pouquíssimo espaço na história da literatura brasileira, na história das ideias no Brasil. Fala-se muito pouco da padaria, deveria se falar muito mais. Ela tinha escritores de vários estilos, tinha inclusive pessoas que nem eram escritor. Tinha até, você encontra lá, músico, como é o caso de Henrique Jorge. Mas eram escritores realistas, na sua maioria, alguns naturalistas, como é o caso do Adolfo Caminha, e tinha também simbolista, como é o caso do Lívio Barreto. Entre os padeiros destacou-se nacionalmente Adolfo Caminha, né, com o seu Bom Crioulo, que é uma referência da literatura homoerótica. Adolfo Caminha não participou daquele primeiro núcleo, mas foi um dos fundadores. E somente depois que ele foi embora para o Rio de Janeiro, no fim de 92 ou começo de 93, é que ele se projetou publicando o romance Anormalista. Depois virou Bom Crioulo, Tentação e outros mais. É um dos escritores mais extraordinários. Podemos falar do Rodolfo Teófilo, que foi um homem notável, grande incentivador da vacinação contra a varíola e uma pessoa que estava, eu diria até um pouco deslocado desse espírito irreverente dos padeiros. Lívio Barreto foi um poeta nascido em 1870, um dos fundadores da padaria espiritual, mas só esteve em Fortaleza naquela época. Depois ele foi embora para Camocim e ficou de lá mandando seus poemas, até que preparou um livro e na segunda fase, Valdemiro Cavalcante, que havia sido seu amigo de infância, fez publicar o livro com um prefácio. É o livro simbolista por excelência. Esse item 26, ele tem a parte jocosa, mas por outro lado também trata de um problema social que havia na cidade de Fortaleza, que era a falta de alfaiates. Quem quisesse mandar costurar, fazer boas peças da vestimenta, tinha que ir para Recife. Então nós tínhamos um problema muito sério de alfaiate aqui. E com relação ao clero, é porque havia sempre um litígio entre a maçonaria e o clero. E a maior parte dos padeiros eram maçons. Não penso que a irreverência da padaria espiritual seja uma coisa oriunda do espírito cearense. Pode até ser, mas eu citaria o caso da Academia Francesa do Ceará, de 1873, de Rocha Lima, Tomás Pompeu, Araripe Júnior e Cidade de Faria, que não tinha graça nenhuma. Era uma agremiação eminentemente séria e filosófica. Então a graça aí vai muito por conta do próprio Antônio Salles. Já no Rio de Janeiro ele fazia a sessão Pingos e Respingos, que era uma graça para todo mundo. Ele fazia aquelas trovas humorísticas, então ele tinha a verve humorística, e isso contaminou um pouco a padaria espiritual. Na época, era o guru da geração de escritores da época, era um líder, e foi quem idealizou todo o estatuto da padaria, e ao mesmo tempo sempre se negou a ser presidente, nunca quis ser presidente da padaria, e escreveu um dos mais belos livros da literatura cearense, que é Aves de Arribação, o livro do realismo. Que a nossa ardente coorte, na cruzada do ideal, levante em terra do norte padrões de glória imortal. O jornal Pão, que teve 36 edições, publicou artigos, poemas e capítulos de romances de integrantes e não integrantes do movimento. Conforme o artigo 34 do seu programa de instalação, foram também publicadas no jornal trovas do cancioneiro popular, registrando esta forma de manifestação oral do nosso povo. Você diz que bala mata? Bala não mata ninguém. A bala que mais me mata são os olhos do meu bem. Plantei amor no meu peito, pensando que não pegasse. Tanto pegou que nasceu, tanto nasceu que ainda nasce. O Pão começou sem anúncios. E os padeiros, eles, de uma maneira muito irônica, debochavam dos anúncios, falavam de anúncios de bacalhau, assim, tiravam sarro dos anúncios de bacalhau. Mas os anúncios é que vão dar o toque, é que vão realmente sustentar a fase mais criativa, segundo a historiografia, da padaria espiritual, que é a segunda fase da padaria. Então nós vamos ter anúncios muito mais editoriais, pouco criativos, mas eram os anúncios da época, são
Elementos a partir dos quais nós podemos compreender a publicidade cearense no século XIX e também compreendermos a imprensa cearense no século XIX. Preparados medicinais do farmacêutico José Eloy da Costa, aprovados pela Inspetoria de Higiene. Pílulas contra vermes para expelir completamente os vermes intestinais ou lombrigas das crianças e adultos em poucos dias. As únicas de efeito seguro e rápido. Há duas coisas no mundo que me fazem admirar. É a abelha fazer mel, o mar encher e vazar. Quem disser que amor não dói, desconhece amor então. Queira bem e viva ausente, veja lá se dói ou não. Alô? É da farmácia? Meu amigo, você tem aí o xarope de bromureto de potássio e cascas amargas de laranja? Pra que serve? Sabe não, rapaz? Isso é aplicado com sucesso nas moléstias do coração, nas vias digestivas, na respiração, na epilepsia e nas insônias das crianças durante o período de dentição, rapaz. Alô? Égua, me ligou, rapaz. É importante a gente começar aí, inclusive, citando a questão das freiras que retorna ao clero e as professoras ignorantes, é evidente. Há uma feição machista nesse item, porque inclusive no início do primeiro item já trata de que é uma associação de rapazes de letras e artes. Não havia mulheres membros dentro do quadro dos padeiros, né? Mas as mulheres ajudavam muito, participaram muito, logo no início, no lançamento, elas panfletavam, elas distribuíam jornais. Naquela época não havia mulher em parte nenhuma, haja visto a Academia Brasileira que só veio admitir mulher recentemente com a Raquel de Queiroz. Então não é de admirar que a padaria espiritual não tivesse mulheres, até porque as reuniões eram feitas num café. E mulher não andava em café à noite, né, como eles faziam em aquelas fases, porque a primeira fase da padaria é meio boêmia, né? Na segunda fase, alguns deles que já eram casados, como o José Carlos Júnior, o Rodolfo Teófilo e alguns outros, eles passaram a fazer as reuniões nas suas casas. Menina, diga a seu pai que se quer ser meu amigo, ou me pague o meu dinheiro, ou case você comigo. Esta noite eu tive um sonho. Meu Deus, que sonho atrevido. Sonhei que tinha na rede a forma do teu vestido. Quando a tristeza vem com bandícias daninhas, a tapitar de crepe a minha rude estrada. Dela só me liberto, apertando nas minhas as tuas mãos amargas. Alô, meu amigo, é que eu liguei ainda agora, eu queria saber se vocês não têm aí as pílulas estomacais digestivas. Ah, não sabe para que serve não? Rapaz, elas são de grande eficácia nas dores de estômago, dispepsia, gastrite, falta de apetite, gastralgia, náusea, dor de cabeça, prisões de ventre, indigestões e etc, principalmente. Ora, amor da morena, a luz da lua serena, ora, amor da jangada, com a sua vela enfurnada, na linha longe a brilhar, e a lide do jangadeiro, e as canseiras do vaqueiro, nas suas doces toadas, acompanhando as boiadas que as feiras iam levar. Menina, quando te fores, me escreve lá do caminho. Se não tiveres papel, nas asas de um passarinho. Da boca faz o tinteiro, da língua pena parada, dos dentes letra miúda, dos olhos carta fechada. Também não tem não? É sério, macho, tô brincando não, saiu aqui enrolar o pão. Eu acredito que o legado da padaria está no humor cearense. Apesar de nós podermos fazer algumas críticas em relação ao
pouco trabalho que o humor faz, a pouca recriação e a um apelo muito forte ao baixo corporal. Mas a padaria está no humor cearense, como ela está também nas ruas, na forma como as pessoas vaiam as outras, como as pessoas debocham, detratam. Então, tudo isso que faz parte também de uma grossura cearense tem a ver com o que nós já fomos no século XIX e nós continuamos a ser hoje. Cravos brancos como as mãos de minha amada. Quando eu descer a terra fria no caixão, desabrochai brancos soluços de alvorada. Ó cravos brancos que plantei no coração. A padaria espiritual nos deixou a imagem de um movimento originalíssimo, mas o principal legado, para mim, é material. Foram os livros. O primeiro livro publicado na primeira fase, que é o do Lopes Filho, e depois inúmeros outros livros de Antônio Salles, de Rodolfo Teófilo, de José Carvalho, de Eduardo Saboia, de Xirri Castro. Esses, e do livro Barreto, já mencionado aqui, o legado é este, inúmeros livros publicados, além da coleção do Pão, né? São 36 números do jornal. Rapaz, essa farmácia aí não tem nada, viu? Ô farmácia velha fuleiragem. Para mim, é um dos grandes momentos da história cultural do Ceará. É aquele momento em que toda uma tensão represada de autores que não tinham público, de uma cidade que não sabia reconhecer os seus valores, isso vem a furo. Então nós temos aí o deboche, a irreverência, a ironia como atitudes e como elementos significativos e constitutivos de uma nossa possível identidade cearense.